Olá, querido em Cristo, graça e paz. As pessoas estão perplexas, né? Estão indignadas com esses conflitos que estão ocorrendo na Palestina, né? Entre Hamas e os israelenses. Né? Esta contenda toda, de onde ela surgiu, qual a origem desta contenda, quais as raízes históricas destes conflitos. Né? E as pessoas ficam indignadas porque existe aí uma agravante. Depois que eles matam tantas crianças inocentes, tantas mulheres inocentes, eles praticam sexo com as mulheres depois de morta. E necrofilia é uma prática detestável, abominável pelo próprio Deus. E observa que essa é uma prática dos cananeus. E os cananeus foram os primeiros habitantes da terra de Canaã, da terra prometida, que posteriormente veio a ser a terra de Palestina, onde está havendo essa disputa hoje, né, entre o Hamas e os israelenses. Os povos cananeus praticavam coisas tão estarrecedoras que o próprio Deus mandou que Josué exterminasse os povos cananeus. O povo hebreu era um povo nômade, não tinha residência fixa. Depois que eles conquistaram a terra prometida, para se sedentarizar, para fixar residência, eles tiveram que exterminar os cananeus. Agora hoje você vê a inversão da coisa, né? Os palestinos estão tentando exterminar Israel. Então o objetivo é a extinção total de Israel e o domínio da terra de Palestina. Então você não pode negar que nós estamos aí diante de um cenário profético, apocalíptico e escatológico. Ninguém pode negar isso, independentemente de religião. E você tem constatado que esses conflitos entre israelenses e os palestinos, eles têm uma base, que é o antissemitismo. E o antissemitismo é antijudaísmo, é anti-sem, é um preconceito, é ódio ideológico, é uma aversão contra o povo judeu. E se você fizer uma análise de todo o contexto judaico-cristão, todo o contexto histórico judaico-cristão, você vai constatar que o antissemitismo se manifestou em vários períodos da história e que o povo judeu é um povo marcado por expulsões de suas terras, entendeu? Por calúnias, entendeu? Por antissemitismo e até por martírio. Olha, eu diria que uma das manifestações do antissemitismo ocorreu lá na primeira diáspora judaica. Em 538 a.C., um monarca, opressor, tirano, líder do exército babilônico chamado Nabucodonosor, ele ordena a expulsão dos judeus. Então a cidade de Jerusalém é invadida, há uma devastação total e os judeus são levados cativos para a Babilônia. E essa dispersão judaica ela ocorre em 3 períodos distintos, em 3 etapas. E os judeus se dispersam pelo mundo todo. A segunda diáspora judaica ocorreu no ano 70 da nossa era, da era cristã, quando os romanos invadem a cidade de Jerusalém, devasta totalmente aquela cidade. O templo de Jerusalém, que era um templo dos judeus, construído por Herodes, esse templo também é devastado. Aí acontece uma diáspora, os judeus se dispersam pelo mundo todo. E essas invasões são lideradas por um general romano chamado Tito. Isso foi no ano 70 da era cristã. O general Tito foi filho de Vespasiano, outro general,
e foi irmão de Domiciano, que foi também imperador romano. Então, nessa diáspora, os judeus se dispersam pelo mundo inteiro, né? Pelo mundo inteiro. E eu diria que outra manifestação do antissemitismo, né? Eu diria que foi uma manifestação também muito cruel, muito truculenta, muito sanguinária do antissemitismo, foi durante a Santa Inquisição. O Santo Ofício, assim chama. Porque os inquisidores, eles dizem que isso foi em nome de Deus, né? Então a religião queria impor os seus dogmas, impor as suas crendices, e os judeus que não aceitavam, eles eram mortos com requintes de crueldade. Então, durante ali a Santa Inquisição, o Santo Ofício, houve uma manifestação do antissemitismo. Então, na realidade, a própria religião é antissemita. A própria religião tem ódio, tem aversão dos judeus. Eu diria que, durante o Holocausto, houve a expressão máxima do antissemitismo. Eu diria que durante o Holocausto houve uma manifestação mais cruel, bem mais sanguinária, bem mais sádica do antissemitismo. E o Holocausto foi um genocídio judaico, né? Praticado pelo regime nazista totalitário e antissemita. Então o Holocausto foi um genocídio judaico, né? Um extermínio judaico, um massacre de judeus. Foi um horror indescritível, foi uma chacina, uma carnificina durante o Holocausto. Corpos de judeus eram queimados vivos, né? Eram sepultados vivos. Judeus mortos por asfixia, por envenenamento, por fuzilamento. O Holocausto resultou no extermínio de 6 milhões de judeus. Dizem os historiadores que durante a juventude de Adolf Hitler, nasceu dentro dele um sentimento de ódio pelos judeus. E este sentimento foi se potencializando dentro de Adolf Hitler. E diziam sempre para ele: olha, judeu é alguém detestável. Judeu não é digno de receber cidadania alemã. E esse sentimento veio potencializando dentro de Adolf Hitler, este ódio, esta aversão, e consequentemente ele tornou-se o maior antissemita que o mundo já conheceu. Adolf Hitler organizou e ordenou o massacre de 6 milhões de judeus.